Como cientistas acharam um capítulo oculto da Bíblia e o que diz? Cientistas descobriram um capítulo oculto da Bíblia escrito há 1500 anos. Segundo pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus e estava escondida sob 2 camadas de pergaminho reescrito. Como isso foi possível? O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento, New Testament Studies, em inglês. O trecho estava escondido sob 2 camadas de pergaminho reescrito. O documento foi escrito em um pergaminho, 1300 anos atrás, um escriba o apagou. Isso ocorria porque o pergaminho era escasso na época. Então, os manuscritos eram frequentemente apagados e reutilizados. O texto havia sido raspado do pergaminho. Os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta. A luz ultravioleta tornou-se popular entre os cientistas que esperam descobrir documentos secretos, pois o texto oculto absorve a luz e brilha em azul. Ela pode revelar o texto oculto porque o pergaminho fica marcado pela tinta. Não importa quantas vezes seja reutilizado, os escritos originais ainda estão impressos no papel. O texto do Evangelho está oculto no sentido de que a cópia em pergaminho do início do século VI do livro dos Evangelhos foi reutilizada 2 vezes e hoje na mesma página pode-se encontrar 3 camadas de escrita. A passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus, segundo a pesquisa. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas antigas das Escrituras feitas há 1500 anos. Até então, existiam apenas 2 manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos Evangelhos, um na Biblioteca Britânica, em Londres, e o outro descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, Egito. O novo manuscrito foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano. O texto ofereceu aos pesquisadores novas percepções sobre as Escrituras, que diferem de outras traduções. Um exemplo é a tradução grega de Mateus 12, que diz: "E naquela época, Jesus passava pelos campos de trigo no sábado, e seus discípulos ficaram com fome e começaram a colher as espigas e comer." Já a tradução siríaca expressa a passagem como: "E começaram a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las." O que diz o capítulo como conhecemos hoje? O 12º capítulo do Evangelho Bíblico de Mateus do Novo Testamento contém muitos episódios da vida pública de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus caminhou pelo campo em um sábado e alguns de seus discípulos, com fome, colheram espigas e comeram. O trabalho era proibido no sábado. Jesus então faz alguns questionamentos aos que condenaram a atitude dos discípulos, ensinando que a regra poderia ser quebrada em caso de outras prioridades, como a fome. Na sequência, Jesus também faz demonstrações sobre a realização de boas ações no sábado. Mas, se vós soubesseis o que isto significa: "Eu quero misericórdia, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes." Mateus 12, 7. Mateus reconhece Jesus como servo escolhido por Deus. O capítulo também trata dos demônios. O poder de Jesus para expulsá-los mostra que o reino de Deus era capaz de derrotar Satanás. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Mateus 12, 28. Há também uma menção ao sinal do profeta Jonas, que é tida como a primeira previsão explícita de Jesus, em Mateus, a respeito de sua própria morte. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. Por fim, há menção ao relacionamento espiritual com os discípulos. Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e irmã e mãe. Mateus 12, 50. Se você gostou, compartilhe, dê um like e comente aí embaixo, para que mais pessoa possa ver essa descoberta. Até o próximo vídeo.